A pandemia trouxe vários ensinamentos e o mundo jamais será como era. Sobre esse ponto de vista, o SINP rapidamente tomou várias decisões com a sua diretoria e licenciou algumas empresas exatamente para poder atendê-los da melhor forma, com agilidade, com tecnologia, com inovação, para que você possa se tornar cada vez melhor naquilo que você já é bom e ser mais competitivo e buscar mercados, vantagens, enfim, sobreviver e melhorar a performance nesse cenário. Uma delas foi uma plataforma digital onde você escolhe os cursos de tecnologia com parceiro Impacta. Você faz os cursos básicos com a Monitor e você faz o curso de inglês. Dentro desse cenário, na mesma plataforma que chama-se Captar, kaptar.net. Você acessa, você faz a sua matrícula, o seu pagamento e com condições de pagarem até 12 meses. Já está no ar. Acesse, escolha o curso. Agora, este é só um início, porque nós, nessa plataforma do conhecimento, com os parceiros, com os licenciados, nós estaremos agregando permanentemente novos cursos, novas metodologias, novas escolas e abrangendo cada vez mais o conhecimento humano. A sua pergunta é, mas puxa, tudo é pago? Não. Lá também tem alguns cursos que são gratuitos, que você pode escolher e também se introduzir no conhecimento de várias áreas. E nunca se esquecendo que, enquanto você ficar parado, o seu concorrente está se aprimorando. Quem vai levar a vantagem? Quem tiver maior conhecimento acumulado, quem tiver a maior modernidade, este estará sempre na frente. E nós queremos que você esteja sempre na frente. Este é um cenário, chama-se Capta. O outro é uma plataforma digital. A plataforma digital é o marketplace da micro e pequena empresa. Ou seja, pela primeira vez na história, focado, dando prioridade, querendo que você, que tem uma micro ou uma pequena empresa, possa vender os seus produtos para o Brasil inteiro. E lá já está aberto, basta você entrar, chama-se KeepSelling. Basta você entrar na página, fazer a sua inscrição, que é gratuita, e depois você receberá um contato da área comercial, introduzindo métodos, preços, mercado, abrangência, enfim, tudo aquilo que passa por a venda de um produto, inclusive a logística que estará para todo o território nacional. Ou seja, nós queremos que você consiga não só melhorar o seu conhecimento acumulado e se tornar cada vez melhor. Queremos dar meios de pagamento, meios de recebimento das suas vendas e ajudar nas suas vendas para que você possa se manter, tentar recompor um pouco daquilo que você perdeu, tentar reconstruir aquilo que a pandemia trouxe ao mundo, tentar buscar novos mercados, tentar manter as empresas vivas. O marketplace irá demorar ainda 2 meses para que ela esteja em pleno vigor. Mas faça já a sua inscrição gratuita. Inscreva-se, saiba o que é. Você não tem nenhuma obrigação, você escolhe depois se quer ou não quer continuar no cenário. Nós queremos que você possa ser beneficiário. A pergunta que fica no ar, qual a vantagem de fazer isto? Só se inscrevendo que você saberá. Agradeço a todos e repetimos aquilo que nós sempre temos dito. Nós só existimos porque vocês existem. Nós estamos aqui para defendê-los. Nós estamos aqui para lembrá-los e relembrando a voz mais forte colocada no mercado até hoje, de que 88% das empresas não teve acesso a crédito, de que o problema do mercado interno aí está, falência, insolvência, desemprego e a necessidade de manter as empresas vivas,
de uma forma muito clara, muito colocada e hoje repercutida em todo o território nacional. Infelizmente, economistas, partícipes do governo federal, enfim, a sociedade como um todo reconhece a veracidade de tudo aquilo que nós dissemos. A nossa luta é para o seu sucesso e o seu sucesso é o nosso sucesso. Obrigado. Bem-vindo ao site da Captar. Você pode conhecer e comprar nossos cursos a partir da navegação na Home, indo até a área de cursos em destaque ou navegando pelo menu, que são essas 3 barrinhas perto do nosso logo. Com o foco em conhecer todos os cursos do nosso cardápio, você pode clicar em cursos e escolher uma das categorias. Você irá clicar no menu, depois em cursos e em todos os cursos. Na página que irá aparecer para você tem todos os cursos disponíveis na nossa plataforma. Agora é escolher o que você quer cursar, clicar no botão Matricule-se, pagar e esperar a liberação do curso na sua área do aluno. Parabéns pela escolha e seja bem-vindo! O presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, afirmou que o debate sobre a reforma tributária já está mais maduro, mais do que antes da pandemia. Agora pretende retomar os trabalhos de uma comissão mista com membros da Câmara dos Deputados e do Senado para elaborar um texto de consenso e levar isso para a votação através de uma PEC, de proposta de emenda constitucional. Segundo as informações, não se pretende evitar qualquer aumento de carga tributária. Do lado do governo, por sua vez, o ministro Paulo Guedes, ele afirmou que vai apresentar, e também nos próximos dias ou semanas, a proposta do governo para a reforma tributária. Não contempla, segundo afirmações do ministro e da sua assessoria, questões relativas ao retorno de uma CPMF, mas é bem provável que eles apresentem proposta de tributação dos dividendos distribuídos. Assim, a questão da reforma tributária volta ao debate. A intenção é, inclusive, que se já coloque numa primeira votação no mês de agosto e esse tema, então, agora mais maduro, volta ao cenário político, ao cenário legislativo e vamos ver o que virá realmente como uma proposta de reforma tributária. Portanto, o Simples vai acompanhar todo esse tema sobre reforma tributária, apresentando propostas, acompanhando, num corpo a corpo com deputados e senadores, para que a reforma que venha seja realmente em prol do empresário, principalmente do empresário da micro e da pequena empresa, sem prejuízo daquilo que já foi conquistado, mas aprimorando o que se tem. Assim nós vamos ter um sistema racional, com menor custo para a manutenção da formalidade e podemos então manter toda a atividade produtiva funcionando dentro da sua vocação, que é produzir e vender e gerar empregos, e não ficar alimentando o sistema burocrático. Olá a todos os espectadores do Simples, meu nome é Salvatore Milanese. Queria rapidamente falar a vocês todos sobre o projeto de lei 1397, que foi aprovado pela Câmara, está hoje sendo analisado para uma aprovação final pelo nosso Senado Federal. Esse projeto de lei é uma medida emergencial pensada pelo governo federal para ajudar todos os agentes econômicos que foram golpeados pela pandemia, ainda em curso. O projeto prevê, assim que entra em vigor, a possibilidade de os agentes econômicos terem 30 dias de bloqueio das posições devedoras contra bancos, fornecedores, excluindo dívida trabalhista, para que possam reorganizar e reperfilar essas posições com os próprios credores. Se eventualmente esses 30 dias não foram suficientes para reperfilar a dívida, renegociação com os credores, o projeto prevê um instituto da negociação preventiva. Isso significa que a empresa, através de uma escritório de advocacia ou de uma consultoria financeira, pode apresentar uma petição ao juiz mostrando que a pandemia reduziu o próprio faturamento, impactou o próprio negócio pelo menos de 30% para mais. E o juiz, analisando esses dados, essas informações, pode conceder mais 90 dias para que
esses agentes econômicos, repito, agentes econômicos, possa eventualmente renegociar e riperfilar a própria dívida, adequando a sua capacidade de pagamento. É um ato devido, eu diria, do governo federal, porque outros países, Estados Unidos, outros da Europa, interviram nesse sentido, ajudando as pequenas e médias empresas, as microempresas e também as grandes empresas. Portanto, tente de se informar a respeito disto, ricorram ao SINP, repito, progetto di lei 1397, ou podem me enviar um e-mail diretamente no smilanese@pantalica.com.br. Boa sorte e não deixem, obviamente, de se informar, porque é um aspecto importante da vossa vida empresarial. Obrigado. Tchau, tchau. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o presidente da Sociedade Paulista de Pneumologia, o Dr. Frederico Fernandes. Nosso tema, Covid-19, aquilo que, via de regra, não vem sendo colocado pela imprensa de modo geral. É um prazer tê-lo conosco, doutor. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Nosso privilégio. Doutor, o que tem de diferente que ocorreu no último mês ou na última quinzena em relação ao Covid-19? Então, essa infecção do Covid-19 tem evoluído muito rapidamente o nosso conhecimento sobre ela e também a nossa prática, né? E muita coisa que a gente muitas vezes lê na imprensa ou vê, mesmo em mídia especializada, depois de 1 a 2 semanas não é mais verdade, a coisa mudou, não era bem assim. Porque a sensação que a gente tem é de estar trocando o pneu do carro com o carro em movimento. A gente está tratando dos doentes, cuidando da pandemia, cuidando do sistema de saúde e as orientações, as coisas vão mudando certamente de um dia para o outro. Do ponto de vista, por exemplo, de epidemiologia, um trabalho interessante que saiu na semana passada, um jornal médico de muito prestígio, foi analisar aí o risco genético de uma pessoa que tem a infecção pelo Covid de ter desfechos negativos, de ir mal, ou precisar de UTI, ou precisar de ventilação mecânica, ou eventualmente vir a falecer. Um dado interessante, que eu acho que é importante a gente divulgar, os indivíduos com tipo sanguíneo A têm um risco maior de ter esses desfechos em relação a indivíduos com o tipo sanguíneo O, que tem uma proteção relativa. Isso saiu na imprensa, então muita gente se animou, falou, puxa, eu sou tipo O, então eu estou protegido. Mais ou menos, né? Então não é bem assim. O risco é maior, claro, mas qualquer tipo sanguíneo tem risco de ter desfecho negativo. Existem as pessoas que acreditam que elas estão imunes, que isso jamais chegará nela. Existem aqueles que estão no outro extremo, achando que estão ou estarão infectados fatalmente. Na sua avaliação, como é que o senhor diria para as pessoas? Tem risco, não tem risco? Você está imune ou não está? Perfeito. Existem fatores de risco, são clássicos, tanto para o indivíduo desenvolver a doença, quanto também para desenvolver formas graves no momento que ele é infectado, que é a idade, acima de 60 anos, quanto mais idoso, maior o risco de desenvolver a forma grave, presença de comorbidades como hipertensão, doença cardiovascular, doenças respiratórias crônicas e o tabagismo também, fumar, faz com que o indivíduo, se tiver a doença, tenha uma predisposição maior até a forma grave. Então, existe sim grupos de maior risco. No entanto, todo mundo está em risco. Ninguém está livre de poder desenvolver a doença, ainda que uma forma não tão grave. A pessoa, todo mundo está aí em risco desse desenvolvimento. Quando fala assim, poxa, eu sou jovem ou tenho uma saúde ótima, não tenho nenhuma comorbidade, existe o risco de eu pegar essa doença, precisar de UTI, de vir a falecer? Infelizmente, sim, existe. É um risco menor, claro, mas existe. E mesmo que não tenha isso, tem muitos casos que são extremamente desagradáveis para o indivíduo ter, né? Os sintomas não são sintomas de um resfriado, de uma gripezinha. Uma pessoa que tem uma forma mesmo mais leve, sofre aí durante dias, até semanas, e o que não é legal. Quais foram os fatos reais, científicos, nessas últimas semanas? Eu acho que o que tem de mais relevante foi uma comunicação de um estudo inglês que apontou
para uma medicação que é um corticoide, que se chama dexametasona, como tendo um efeito na fase grave de redução de risco de morte. O que é fase grave? É aquele indivíduo que está precisando de ventilação mecânica, que está precisando de um equipamento para ajudar ele a respirar, ou aquele indivíduo que tem a oxigenação baixa. Nesse perfil de paciente, por este estudo que ainda não foi publicado, mas já teve aí uma comunicação, houve uma redução de mortalidade utilizando essa medicação. Uma precaução que a gente tem que ter é porque isso gera aquela corrida à farmácia, né? Então a pessoa fala, vou comprar esse remédio porque vai que eu pego e eu posso eventualmente já ter esse remedinho em casa. Não é assim, não funciona. Por quê? Porque na fase leve ou nos sintomas mais leves não mostrou nenhum benefício. E o corticoide, a dexametasona, tem efeitos colaterais, uma enorme lista de efeitos colaterais, piora a pressão arterial, piora a diabetes, pode dar fraqueza muscular, manchas na pele, acne, perda de cabelo, quer dizer, uma série de coisas que não vale a pena a pessoa ter se não vai ter benefício. O uso deve ser indicado por médico para indivíduos na fase grave. E mesmo assim, a gente ainda tem que ver o artigo científico para ver de fato se essa informação corresponde a uma verdade científica. Daria para a gente falar o que seria essa primeira onda e o seu término, o que seria a segunda onda, por favor? Então, da história natural, populacional dessa doença, né? Então o que acontece? As pessoas começam a se contaminar, existe um pico de contaminação e esse pico começa a arrefecer, diminuir o número de pessoas com doença ativa até um momento em que não tem mais uma quantidade de doentes aí na população. Alguns países já passaram por essa fase e estão vendo hoje, tanto por importação aí de casos de outros países ou de outras localidades, um novo aumento de casos. Isso é o que a gente chama de segunda onda. Para tirar uma dúvida comum, né, uma pessoa que ficou doente numa primeira onda, provavelmente não fica doente na segunda. Existe uma imunidade. A gente não sabe quanto tempo dura essa imunidade. Esse prazo de imunidade ainda é desconhecido. Ele é desconhecido, a gente imagina que seja algo por meses ou talvez um ano, nesse horizonte. Mas ainda é desconhecido porque é uma doença muito nova. A gente tem que extrapolar isso das outras coronaviroses e o que a gente tem é mais ou menos esse plano. Alguns meses, ou talvez um ano e pouco. Então a pessoa numa segunda onda ela não vai pegar de novo, mas populacionalmente vão começar a aparecer novos casos até que se tenha o que a gente chama de uma imunidade de rebanho, em que é mais ou menos entre 60% e 70% da população já ter sido exposta. Se eu não tiver nenhuma vacina, nada que eu consiga intervir para imunizar a população, os modelos mais aceitos atualmente mostram que a gente vai ter picos ou ondas periódicas por um horizonte de pelo menos 2 anos, né? E talvez aí um pouquinho mais. É claro que se a gente espera que vá sair uma vacina, a gente consegue acelerar essa imunização, fazendo com que a população fique de forma imunizada a ponto de bloquear a transmissão. Hoje não existe essa vacina. A vacina ainda não existe, nós temos centenas de vacinas sendo pesquisadas, algumas numa fase já avançada de pesquisa. Existe a vacina de Oxford, que está numa fase bem avançada, que se tudo der certo, se a gente tiver uma enorme sorte, para setembro desse ano a gente vai ter ela em condição de produção comercial. E outras diversas vacinas que provavelmente a gente consegue aí um resultado de distribuição delas para o meio do ano que vem. O teste, ele sinaliza a cura, a não cura. E me parece que o mais comum são 2 tipos de teste. Um é aquele do nariz e saliva, né? Nariz e boca, e o outro é de sangue. Daria para dizer se realmente fez o teste, o que deu, como é que é, qual é a segurança que as pessoas têm, porque ninguém sabe, pode voltar, não pode voltar, deve trabalhar, não deve, pode ir em casa, não pode. Qual é o cenário, por favor? Perfeito. Então, isso realmente traz muita dúvida, né? Quando e como testar, qual é a utilidade do teste. Existem 2 tipos, como você comentou. Um é que é o teste que é feito com uma secreção colhida lá na nasofaringe, bem no fundo ali da fossa nasal, né? O pessoal até brinca que parece que foi no cérebro colher. E esse teste, ele
detecta pedaços do vírus, que a gente chama de RNA. Esse é o tal do teste de PCR. Ele detecta esses pedacinhos do vírus e, com isso, ele positiva numa fase precoce da doença. Então, ele fica positivo quando eu tenho sintomas há poucos dias, eu tenho uma dúvida se isso é Covid-19 ou não, e aí, com esse teste positivo, eu tenho certeza que eu estou com a Covid-19. Existe uma enorme chance de um indivíduo que testa positivo no teste do PCR de estar transmitindo a doença. Apesar de que, em poucos casos, já pegou numa fase mais avançada, que ainda tem restinho de vírus lá, mas já não está mais transmitindo, mas isso é exceção. Aí, esse vírus que me infectou, que foi lá no meu corpo, ele estimulou a produção de anticorpos. E os testes de sangue, eles detectam esses anticorpos. Então, o teste de sangue, na verdade, ele vem mais tardiamente, depois de 2 a 4 semanas aí do início dos sintomas, ele fica positivo. Então, ele não serve para dizer se eu estou com a doença agora. Ele não serve para dizer se eu estou transmitindo ou não. O que ele serve para dizer é se eu tive a doença. Agora, isso é 100%? Tenho certeza de que se eu colhi o exame do nariz, eu estou ou não estou com a doença? Tenho certeza de que se eu colhi o anticorpo, eu tive ou não tive a doença? Infelizmente, não. Porque esses testes têm uma limitada que a gente chama de sensibilidade e especificidade. Às vezes, a pessoa tem a doença e o teste dá positivo, ou teve a doença e o teste dá positivo. Às vezes, não. Às vezes, ela tem ou teve a doença e o teste dá negativo. Muito se fala agora nessa abertura, por que que não pode ficar na areia da praia? Por que que eu não posso abrir parques? Qual é o motivo? Isso tudo depende muito da fase de infecção que a minha comunidade está. O Brasil é um país de dimensões continentais, com particularidades demográficas e geográficas diferentes em cada lugar. Então, cada local vai ter aí um momento de ter uma reabertura ou de ter um fechamento. Se a gente está numa curva ascendente de infecção, o que eu quero? Eu quero todo mundo em casa, o máximo possível em casa. Isso é o objetivo, é justamente tentar achatar essa curva e não deixar o pico passar da capacidade que o meu sistema de saúde tem. Então, eu não quero parque funcionando, não quero praia funcionando. No momento em que eu já estou arrefecendo essa minha curva, numa descendente de infecções, em que eu tenho aí uma capacidade do sistema de saúde de absorver os novos casos que estão surgindo, eu posso começar a pensar em abertura, né? E o que eu tenho que priorizar são os locais que são abertos e que as pessoas podem ficar com distanciamento adequado, que é mais de 2 metros de distância uma pessoa da outra, né, ou uma família da outra, e que eu possa usar máscara. Do ponto de vista de praças e parques, é bem tranquilo, são ambientes abertos, ventilados, em que eu posso guardar o distanciamento e que eu posso estar com a máscara adequada, me protegendo e protegendo os outros. Praia é um pouco mais complicado, porque a máscara, no momento que ela molha, ela perde a eficácia e é muito mais difícil você conseguir manter esse distanciamento na areia. Não tem nada na praia que aumente o contágio. O problema principal é a questão da aglomeração. Novas medidas permanentes daqui para frente até se achar uma vacina, até se achar um remédio, uma cura definitiva. Quais são? A gente vai demorar a voltar àquela normalidade que tínhamos antes da pandemia, vai deixar impactos, né, no nosso dia a dia, na nossa convivência. Eu acho que a máscara veio para ficar, então a gente no convívio social e nas ruas, nas lojas eventualmente, todo mundo vai ter que estar aí utilizando a máscara. A máscara serve para que eu me proteja, tanto do ponto de vista de gotículas, de aerosol, mas principalmente também no contágio das superfícies contaminadas. Então, eu coloquei a mão aqui, vou colocar a mão no rosto, eu estou de máscara, eu não me contamino, isso é muito importante. É uma forma de contágio que a gente consegue coibir. Distanciamento, né? Então, a questão dos abraços, apertos de mão, toda essa convivência que a gente, na nossa cultura, valoriza tanto, isso ainda vai demorar um pouco para retornar, né? Infelizmente, vamos ter que aprender esse novo convívio social e higienização das mãos. Então, é muito importante ter em casa, andar com álcool gel, higienizar as mãos com água e sabão, lembrando, né, que não é para beber nem sabão, nem álcool gel, porque isso funciona para a gente se higienizar por fora e não por dentro, né?
Dr. Frederico Fernandes, nós agradecemos muito a sua participação, a seu brilhantismo, ao serviço de utilidade pública que o senhor acaba de prestar à sociedade brasileira, esperando que a ciência possa achar uma vacina ou uma cura num curto espaço de tempo para a humanidade como um todo. Muito obrigado pela sua participação. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento. Com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá.